sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu o vento assoprou e veio a casa toda encher e os corações com muito poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem se vem. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, a paz de Cristo Jesus para o seu coração. Pela graça do nosso Deus, estamos chegando aqui mais esse dia para nós continuarmos a nossa viagem gloriosa pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez para o capítulo 19, capítulo 18 de 1 Crônicas. Se você não puder, ouça a palavra de Deus e alimente a sua alma. Amém? Capítulo 18, versículo 1 de 1 Crônicas. E depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Verso 2. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Verso 3. Também Davi derrotou Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Ramate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Verso 4. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou, ou seja, inutilizou, todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. Verso 5. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adar-ezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Verso 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. Verso 7. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adar-ezer e os trouxe a Jerusalém. Verso 8. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adar-ezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. Verso 9. E ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Adar-ezer, rei de Zobá. Verso 10. Mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado contra Adar-ezer e por havê-lo ferido, porque Adar-ezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre. Verso 11. Os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus e dos moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Verso 12. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no vale do Sal. Verso 13. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Verso 14. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Verso 15. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era o cronista. Verso 16. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Savisa, escrivão. Verso 17. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Transformação
Louvado seja o eterno nome do Senhor. Terminamos aí então, meus amados irmãos, a leitura do capítulo 18, aqui do primeiro livro das Crônicas. E para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler os versos 6 e o 13, que nos diz da seguinte forma: E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Verso 13. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Será curioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rios são a glória de nosso Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o capítulo lido registra diversas vitórias e conquistas de Davi sobre muitas nações inimigas: Síria, Filístia, Moabe, Edom, Amaleque. Davi venceu esses povos e os subjugou, e eles ficaram submissos a Israel e pagava tributos à nação israelita. Os versos que relemos nos mostram a razão das vitórias de Davi. O Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Queridos irmãos, Deus protegia Davi e ao exército de Israel. Por isso eles venceram todos os inimigos e os sujeitou. Queridos irmãos e ouvintes, neste mundo tenebroso em que vivemos, enfrentamos inimigos espirituais por onde vamos. Carecemos, então, da proteção do nosso Deus também, assim como Davi e o exército de Israel. Mas, amados irmãos e ouvintes, podemos descansar o nosso coração e termos paz neste mundo de guerra, pois o mesmo Deus que guardava a Davi por onde ele ia, nos guarda também, pois afinal, o Deus que Davi servia é o mesmo Deus que nós cultuamos e servimos. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos e ouvintes, a palavra de Deus nos promete, em muitos e muitos textos, a proteção do Senhor para a nossa vida. Cito aqui alguns exemplos. O Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. O Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. O Salmo 91, versos 3 e 4. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Louvado seja o seu santo nome. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, essas e outras passagens bíblicas nos garantem que Deus é o nosso guarda fiel. Então, meu querido, minha querida que me ouve, não confie primeiramente nos recursos e proteção humanos. Confie, acima de tudo, no Deus a quem você serve. Pois se o Senhor não nos guardar, a proteção humana será totalmente inútil, conforme o Salmo 127, versículo 1. Então, prezados irmãos, os perigos estão aí por todos os lados, mas não se perturbe, confie no Senhor, não temas nada, pois nada poderá nos ocorrer, ou aos nossos entes queridos, que Deus não
tenha permitido, pois Ele está e sempre estará no comando absoluto. E quando Deus permite que algo nos atinja, é porque Ele tem um grande propósito em torno disso. E certamente, mais adiante, Ele nos dará a plena vitória e o seu santo nome será glorificado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, viva em paz, fique tranquilo, pois você tem a proteção nada menos do que é do Senhor dos Exércitos. Amém? Medite nessa palavra e descanse o seu coração. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida ouve o seu falar, senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Oremos então, querido Pai Celestial, obrigado por mais um capítulo da Tua Palavra, por essa mensagem de conforto que o Senhor traz ao nosso coração, Pai, mostrando-nos que o Senhor é o mesmo Deus de Davi, o Deus que guardou Davi e é o Deus que nos guarda também. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque temos a Tua proteção. Onde formos, a Tua mão está sobre nós. Ó Pai, que o Senhor possa nos dar graça para jamais confiarmos, em primeiro lugar, nos recursos humanos, mas que a nossa confiança, acima de tudo, esteja em Ti. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção para com as nossas vidas. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Oh, que precioso sangue meu Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue. Muito bem, meus queridos irmãos, assim nós estamos chegando, ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. O meu desejo, a minha oração é que Deus lhe dê um dia abençoado, que Deus renove suas forças, que Deus renove em seu coração o apetite espiritual pela palavra do Senhor e você continue aí ao nosso lado, continue nos fazendo companhia nessa bendita viagem. E o nosso alvo é chegarmos a Apocalipse capítulo 22, concluindo a leitura de toda a Bíblia. Amém? Conto com a sua oração, conto com a sua intercessão, para que nós possamos ter a graça de Deus, a saúde, para irmos até o fim e você junto conosco. Amém? Que Deus abençoe você. Espero você amanhã para lermos o capítulo 19 aqui de 1 Crônicas. Fique na paz do Senhor e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. O pecador, oh,